Se por um lado a história de Davi é muito conhecida, a do seu grande amigo, a do seu amigo do peito, ao qual ele chamava de irmão, ainda é pouco conhecida. E quando a gente passa por ela, a gente passa meio de relance, sem parar um pouquinho para analisar a profundidade e a importância que teve aquela amizade na vida do grande rei Davi, certo? Então, eu e você, ao longo das nossas vidas, eu sei que grande parte aqui já passou dos 40, igual eu, outros ainda estão ali na casa dos 20, como o Melk, né? Ainda estão na flor da idade, né? Como o Ralph falou outro dia aqui, as tetas ainda nem começaram a sentir o efeito da gravidade, né, Ralph? Mas o fato é que mais novo ou mais velho, se eu perguntar para qualquer um aqui nessa noite, me diga o nome de pelo menos um amigo seu. Dificilmente vai ter alguém aqui que vai dizer, vai responder a essa pergunta dizendo, não tenho nenhum amigo. Porque seja você mais novo, ou seja você mais velho, é muito difícil caminhar sem amigos. É muito difícil, a sua trajetória fica quase que impossível de ser continuada sem a presença de um amigo ao seu lado. E eu não estou falando isso para assustar vocês, não. Estou falando isso para alegrar vocês com os amigos que vocês têm, tá? Então, quem eram Davi e Jonatas? Davi, como eu falei, já dispensa comentários, né? É o cara que derrubou o gigante Golias, né? É o cara que foi rei de Israel, e se não o mais conhecido, um dos mais conhecidos como o grande rei de Israel. Homem conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero gastar um pouquinho do tempo dessa ministração aqui explicando para você, primeiramente, quem era Jonatas, e segundo, quem foi ele na vida de Davi. Para quem não sabe, o Benjamim que está aí na barriga da Mayra quase foi Jonatas, tá? Eu dei essa opção para ela, Mayra, Benjamim ou Jonatas? Ela, Jonatas é muito estranho, Benjamim. Né? E a minha preferência era por Jonatas, mas era a vez dela de escolher o nome dos nossos filhos. Voltando para cá. Então, Davi dispensa comentários, dispensa apresentações, mas Jonatas é pouco conhecido. O máximo que a maioria das pessoas conhecem de Jonatas é que ele era filho do rei Saul. E muitos até ignoram essa informação. Mas será que ele era só isso? Será que ele é só o príncipe de Israel? Será que ele foi só um reles amigo de Davi? Nós vamos aprender essa noite que ele está muito longe de ser apenas isso. Lá em 1 Samuel 14, e eu vou ler aqui com você os versos 12, 13 e 14, mas você anota aí essa passagem e depois leia ela com mais calma na sua casa, para ver o contexto desses 3 versos que nós vamos ver aqui. Então, a partir do verso 12, diz assim: E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nós os ensinaremos uma lição. Isso aqui são os filisteus dizendo para ele. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu essa primeira derrota, em que Jonatas e seu pajem de armas feriram uns 20 homens, e em cerca de meia jeira de terra,
que uma junta de bois poderia pisar. Em um pequeno espaço de terra, Jonatas, com a desvantagem do terreno, para quem assiste filmes antigos aí, ou para quem é ligado em séries mais medievais, antigamente quando as batalhas eram travadas em campo aberto, quem tinha a vantagem de estar no terreno elevado se beneficiava e muito disso. Jonatas, além de estar em desvantagem de número, ele estava na desvantagem do terreno. E ele chega, por isso que eu pedi para você ler o contexto aqui. Ele faz um propósito. Se a gente chegar diante deles e eles nos chamarem para os atacá-los, é sinal que o Senhor está conosco e que nós vamos sair vencedores. E então, quando os filisteus os desafiam, eles vão em nome do Senhor e os ferem. Imagina aqui um pequeno punhado de terra e 20 caboclos em cima de apenas 2. Alguns historiadores contam que Jonatas ia apenas com seu escudo, derrubando eles, e o seu pajem de armas ia ferindo de morte os filisteus. Tamanha era a velocidade de Jonatas e tamanha era a força desse guerreiro. Logo em seguida desse episódio, em que ele alvoroça o exército filisteu, Saul, ele cria coragem e diz: vamos agora para cima de todos os inimigos, vamos todos os povos em redor, e pede ao povo que jejue. E disse: quem não, e já decreta logo, se o pastor fizer isso aqui, tem um bocado de gente que vai para o saco. Ele disse: aquele que não jejuar, certamente será morto. Calma aí, irmão. E aí então, o que acontece? Jonatas não ouve a ordem do seu pai, do rei. E ele, cansado, esvanecido da batalha, ele vê uma colmeia e com a sua lança vai lá e pega um pedacinho de mel. Para quem assiste aí Largados e Pelados, quando eles arrumam um negocinho de mel, é o paraíso para eles. Então imagina o Jonatas, a Bíblia diz que o brilho dos seus olhos mudaram quando ele provou aquele mel. Só que isso chegou aos ouvidos do seu pai. E orgulhoso como era, o rei Saul não voltou atrás da sua palavra no primeiro momento. E disse: certamente ele vai morrer. E aí entra em cena o porquê de eu estar te contando essas duas histórias. Porque o povo e os guerreiros vão até Saul e diz: pelo amor do Senhor, que não seja tocado um só fio de cabelo do teu filho Jonatas. Pelo qual, através do Senhor, grande livramento foi concedido ao nosso exército e ao povo de Israel. E aí Saul tira a sorte, ainda não foi só tira a sorte, e a sorte diz que Jonatas deveria ser poupado. E assim Jonatas seguiu. Então a gente está falando de um príncipe que tinha o respeito do povo, que tinha o respeito de todo um exército, por essa e tantas outras batalhas. Então quebra aí na sua cabeça a história mais conhecida de que Jonatas era apenas um grande arqueiro. Ele era muito além de um grande arqueiro. E eu estou te contando essa história porque a partir dela nós vamos aprender algumas lições do que uma amizade radical pode trazer para a minha e para a sua vida. Diga amém. Então você que está anotando, anote aí. Primeiro benefício de uma amizade radical na sua vida: você tem
uma aliança verdadeira. É muito comum a gente usar a expressão amigo para qualquer pessoa, mas isso acaba se tornando só um adjetivo muitas vezes para você definir aqui. Não é a amizade na concepção da palavra, mas o seu amigo é aquele que está aliançado com você. E Jonatas e Davi, eles tinham uma aliança. E nós vamos ler aqui onde nasceu essa aliança. 1 Samuel, capítulo 18, versos 1 ao 4. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Agora vai. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Pode ficar por aí. Jonatas amava ao seu amigo que tinha acabado de conhecer com o quê? Com a sua própria alma. Ou seja, com todo o seu entendimento. E como Jonatas chegou ao entendimento que ele queria e deveria ser amigo de Davi? Por tudo que aconteceu no contexto dessa conversa. Era a história mais conhecida por todos nós. O exército filisteu diante de Israel, do exército de Israel, desafiando através do gigante Golias, venha um homem daí do exército de vocês. Vamos evitar mais morte de um exército, vamos deixar que um guerreiro de cada exército responda essa parada. E a Bíblia é enfática em dizer que não havia um guerreiro em Israel que não tremesse diante do gigante Golias. E esse desafio chegou aos ouvidos de Davi, que ainda era um moleque. Mas já havia sido ungido. E eu sou da tese que afirma que mesmo se ele ainda não tivesse sido ungido, ele já tinha atrevimento o suficiente. E quando eu falo atrevimento, entenda ousadia o suficiente para chegar e dizer quem é, como ele fez. Quem é esse circunciso aí que desafia o exército do Deus vivo? E ele aceita o desafio. Então aquelas palavras fizeram com que Jonatas o amasse e desejasse estar do lado daquele cara. Talvez naquele momento Jonatas lembrou de todas as outras, como não só da que nós acabamos de ler aqui, em que ele se deixou ser tremendamente usado por Deus, mas tantas outras situações que não são relatadas na Bíblia. Talvez ele olhou para aquela ousadia de Davi e disse: uau, eu sei exatamente o que é isso. E como nós lemos, a alma dele se liga com a de Davi. Sabe por quê? Porque ambos eram demasiadamente tementes a Deus. Ambos amavam a Deus acima de todas as coisas. E logo aquela compatibilidade de sentimentos, aquela compatibilidade de ousadia, bateu e a aliança está ali firmada. E essa aliança se provou fiel ao longo da história, e nós vamos falar muito dela aqui.
Então, o primeiro benefício de uma amizade radical, de uma amizade inspirada por Deus, é que ela é uma aliança real. Ela é uma aliança eterna e perpétua. Segundo benefício de uma aliança radical, essa aliança, ela vai se mostrar fiel além da morte. Ela vai transpassar gerações. Queria que você lesse comigo aqui. Me dá o meu celular aí, Mayra, que o tablet bugou aqui. Então, uma amizade para além da morte. Segunda Samuel 1:26. Você pode colocar aqui? Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Tem muita gente que pega esse trecho aqui das palavras de Davi e de forma maldosa para dizer que Davi e Jonatas eram um casal homossexual. E eu falava pela manhã e vou repetir aqui, eu vi na internet esses dias alguém fazendo uma brincadeira a respeito disso, dizendo que se isso fosse verdade, Davi, ele teria mandado matar Betseba ao invés de Urias, né? Então, claro que isso é uma inverdade. Mas o que acontece logo em seguida aqui? Após a morte de Saul e Davi em campo de batalha, Saul e Jonatas no campo de batalha, Davi, ele fala: angustiado estou, como nós lemos, por ti, Saul, e pelo meu irmão Jonatas. E logo em seguida, ele pergunta: existe alguém da linhagem de Saul pelo qual eu ainda possa mostrar a bondade de Deus? E notem as palavras de Davi. Ele fala da bondade de Deus. Talvez fosse eu e você para que eu possa mostrar a minha bondade, mas ele fala para que eu possa mostrar da bondade de Deus. E rapidamente ele é informado de que ainda há em Lodebar um filho de Jonatas, chamado Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Aleijado de ambos os pés. E Davi rapidamente manda buscar Mefibosete. E ele dá ordem para que Mefibosete sente à sua mesa e passe a fazer as refeições com ele. Talvez para nós, no nosso tempo,
que somos desapegados de qualquer honraria desse tipo, isso possa parecer algo banal. Mas essa era uma das maiores honrarias que alguém poderia ter naquele tempo. Sentar à mesa do rei. Frequentar o palácio do rei. E Davi, por amor ao seu amigo, tem a oportunidade de honrá-lo mesmo após a sua morte. Talvez a gente não precise chegar a esse ponto para provar que a nossa amizade é radical. Mas se precisar, que façamos. Que provemos que nós somos da parte do Senhor e que nossas amizades são inspiradas por Ele. Amém? Um terceiro ponto que eu quero abordar com você é: uma amizade radical, ela serve para fortalecer a sua fé. Nenhum de nós é super-homem ou uma super-mulher que em todo tempo está igual um super-herói. Nenhum de nós aqui, nem o pastor Carlos, esteve imune durante a sua vida de se sentir fragilizado em algum momento. E sabe, quando a gente está fragilizado, titubeamos inclusive na nossa fé. Nossa fé fica vacilante. Mas uma amizade radical, ela pode te arrancar desse lugar e ela pode novamente fortalecer a sua fé. E talvez enquanto eu esteja falando isso aqui, você está lembrando de algum momento em que um amigo seu, inspirado por Deus, te tirou do buraco e fortaleceu a sua fé. E Jonatas e Davi viveram isso. 1 Samuel 23. A partir do verso 16. É o Natan, né? Tá lá? Não, o Natan está aqui, né? Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Nesse momento, Davi, já ungido pelo profeta, o óleo já tinha descido pela cabeça dele, e isso já tinha chegado ao conhecimento de Saul. E Saul passa então a persegui-lo. E não é persegui-lo para prendê-lo, é persegui-lo para tirar realmente a sua vida. E nesse momento em que ele é fugitivo, em que ele está fragilizado, o seu grande amigo vai lá e fala: olha, certamente tu serás o rei de Israel, e contigo eu serei o segundo. E no final do verso aqui, se puder botar de novo o último versículo, ele fala que o meu pai já sabe disso. Então ele já tinha comunicado ao rei Saul de que por nada ele iria obedecer àquela linha sucessória. E se você não sabe o que é uma linha sucessória, significa que enquanto houver alguém da linhagem daquele rei, o próximo reinado será do filho mais velho, preferencialmente. E adivinha quem era o filho mais velho de Saul? O tal do Jonatas. Então,
Jonatas chega para Davi, sabendo que Davi também conhece tudo a respeito de linhagem real. Diz: olha, certamente tu serás o rei de Israel. Ao mesmo tempo ele está dizendo: eu não quero esse trono. Eu não anseio por isso. Ou talvez até ansiasse, mas antes de conhecer a Davi. E ele faz o quê? Ele abre mão de ser rei para beneficiar quem? O seu amigo. Então, nessas palavras, ele vai e fortalece a fé de Davi. Davi que já estava ali, talvez meio vacilante, ou não, né? Talvez ele, como se mostrou ao longo da sua vida, fosse um ser humano diferente de nós, realmente. E estava apenas um pouco fragilizado ali, mas a sua fé talvez estava inabalável. Mas será que até mesmo nesse momento não é bacana você ver um amigo seu chegar? Ei, cara, tu vai ser o rei. Ei, você vai conseguir, Alfê. Isso é só um período. Isso é uma fase que vai já já acabar. E mesmo aqui o Senhor está contigo. Talvez quando a gente fala dessa linhagem, você ainda não se deu conta de que eu estou falando de um Jonatas que era amado pelo povo e amado pelo exército. Assim como Davi também era. E aí, se a gente fosse colocar num critério de desempate, qual seria? Quem é que é o filho do rei? Mas em momento nenhum isso passou pela cabeça de Jonatas. Mas talvez ele sabia que isso estava no coração do povo. E eu falava pela manhã, nenhum texto na Bíblia deixa isso claro. Mas não é difícil você deduzir que Jonatas sabia que dificilmente ele viveria para ver o reinado de Davi. E será que eu e você, nós somos capazes, ou seríamos capazes, de abrir mão primeiro de um status de rei, e segundo, abrir mão da nossa própria vida para beneficiar a um amigo? Talvez muitos de nós fôssemos reprovados nesse teste. Essa parte do teste eu não gostaria que a minha amizade fosse provada para com ninguém. E esse é exatamente o quarto tópico, ou quarto benefício de uma amizade radical, que eu queria que você anotasse. Uma amizade radical abre mão de si mesma para te beneficiar. E foi exatamente isso que aconteceu entre Davi e Jonatas. E talvez essa história de Davi e Jonatas já está maçante para você a essa altura aqui. Poxa, você vai ficar ali só entre Davi e Jonatas? Então, para atender isso aí, eu queria que você abrisse lá em João 17. João 17, a partir do verso 13.
Pode ser do 13. E novamente, eu quero que você anote aí. Eu já até pedi essa leitura em uma ministração algumas semanas atrás para o pessoal da Aliança Jovem. Eu queria que você recomendar que você, se não lesse o livro inteiro de João, mas desculpa, chegasse na sua casa e lesse pelo menos o capítulo 17 por inteiro. Mas agora vou para ti e digo isso. E digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Essa oração aqui, isso aqui é uma oração que Jesus faz com os seus amigos, ou se soa melhor para você, seus discípulos, poucas horas antes dele ser crucificado. Poucas horas dele passar por todo aquele calvário que é conhecido por cada um de nós. E o que ele estava fazendo aqui? Preocupado com os seus amigos. O nosso Jesus, que a gente gosta de falar, né? Que ele era Deus, 100% Deus e 100% homem. Na completude desse 100% Deus e 100% homem, ele já se via aqui preocupado e com saudades daquele convívio. Ele esteve nessa terra e por cerca de 3 anos, ele caminhou com seus amigos, ele conheceu o melhor e o pior de cada um dos seus amigos. Ele sabia os pontos fortes e os pontos fracos do caráter de cada um daqueles ali. E mesmo prestes a ser crucificado, e isso não era algo trivial para ele. Se você lembrar aí, lá no Getsêmani, ele diz o quê? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Tamanha era a agonia dele, nesses momentos que precediam a sua crucificação. Mas ainda assim, angustiado, ele estava preocupado com o quê? Com os seus amigos. Já ensaiando aqui um outro pedido. Pai, sem o Espírito Santo eles não vão conseguir. Nós não iríamos conseguir. Ele já nesse nível de preocupação com seus amigos, ele ora ao Pai numa das orações mais sinceras e mais bonitas, que talvez para muita gente seja maravilhoso ler textos em que Jesus lhe diz: levanta-te e anda, ou abre teus olhos que agora tu vai enxergar, ou menina, levanta-te, Lázaro, sai para fora. Todos esses milagres são muito impactantes. Mas quando eu vejo o meu Deus mostrando que a essência que faz a gente muitas vezes depender de uma amizade vem dele, isso enche meu coração. Isso enche o meu coração.
de ver o tamanho ou até onde pode chegar o amor de Deus por nós. E se nós vimos agora há pouco, no texto aqui, um Jonatas provando a sua amizade, se sacrificando pelo seu grande amigo, Davi. O nosso Jesus, ele não deixou barato isso. Ele entregou a sua vida. Por amor de quem? De você e de mim. E por aqueles que ele tinha ali conhecido. Uma amizade radical. Ela só é possível se duas pessoas tementes a Deus se encontram. Se duas pessoas que amam a Deus se encontram. Abaixo disso, é uma amizade muito frágil. Abaixo disso, é só uma amizade como o mundo conhece. Mas dentro dessa perspectiva aí, de temor a Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas, eu encontro alguém que tem esse mesmo amor, que tem esse mesmo temor, eu vivo com ela ou com ele uma amizade radical. E radical engloba muito do que nós vimos aqui. E algo muito maior ainda. E muito mais coisas. Mas talvez o que nós vimos aqui nessa noite é a base. Para que você seja exigente nas suas amizades. E para que você também seja exigente com você mesmo. Para corresponder às suas amizades. E talvez você ainda não se deu conta. Quando eu falo amizade, eu não estou falando só aqui. Eu estou falando daquele que você costuma dizer do qual é amigo. Eu sou amigo de Deus. Se eu sou amigo de Deus, eu preciso provar em todos esses níveis a minha amizade para com Ele. Na hora da angústia, na hora que isso me exigir sacrifício, e na hora que isso exigir tudo de mim. Nisso é reconhecida uma amizade radical. Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós vimos aqui algumas histórias bíblicas. Mas se você parar para analisar a sua vida, se eu parar para analisar a minha vida, você vai ver quão radical é a amizade do Senhor para conosco. Quão radical é essa amizade divina para conosco. Mas no que corresponde, nessa via de mão dupla, no que corresponde à nossa via, como nós estamos correspondendo a essa amizade? O nosso Deus se prova extremamente radical. Mas você tem se provado radical? Você tem se sacrificado por esse Deus? E eu não estou falando no nível de entregar-se para a morte natural. Eu estou falando no nível de matar o seu ego. Eu estou falando no nível de matar a sua vontade. Eu estou falando no nível de se despojar de quem você é ou de quem você acha que é, para corresponder a esse Deus. Feche seus olhos. Queria que nesse momento você pensasse aí.
com um sentimento de agradecimento por aqueles que o Senhor colocou na sua vida e que já se mostraram amizades divinamente inspiradas por Deus na sua vida. Estou te convidando para ter um coração grato nessa noite. A música fala assim, só em ti confia. Ou talvez nessa noite a reflexão que você faz a partir dessa palavra é do quão mesquinha é essa sua amizade para com Deus. Do quão longe, do quão distante você tem estado de ser de fato amigo de Deus. Independente de qual seja a sua reflexão nessa noite, eu queria que você, de algum modo, se mostrasse agradecido ao Senhor por Ele ter feito você chegar até aqui. Pai, nessa noite, Senhor, eu quero primeiramente te agradecer pelos teus grandes feitos, mas principalmente, obrigado pela sua amizade, meu Deus. Obrigado, porque quando eu olho para essa palavra, quando eu olho para o que a sua Bíblia, a sua palavra nos ensina, do que é uma verdadeira amizade, eu me vejo tão distante, Senhor, tão distante de ser seu amigo, Pai. Mas que a cada dia eu possa me aproximar de ser um amigo radical do Senhor. E esse mesmo pedido eu faço nessa noite para cada um dos meus irmãos. Que aqueles que entenderam essa palavra nessa noite, Pai, saiam daqui com uma nova mentalidade, uma mentalidade de reciprocidade nesse relacionamento com o Senhor, Pai. Porque o Senhor já se mostrou inúmeras vezes fiel. Chegar